Então vamos lá. Olha, na aula passada eu falei sobre uma primeira aplicação da derivada, que era o cálculo ou encontrar a reta tangente a uma curva ou a reta normal, tá? Tanto uma quanto a outra eram importantes aí para a gente identificar geometricamente uma interpretação da derivada, tá? Então deixa eu voltar ali no exemplo específico, por exemplo, este exemplo aqui, né? Então, o que eu fiz, né? Eu queria encontrar a reta tangente e a reta normal da curva f de x igual a cosseno de x num ponto específico. O ponto específico era a coordenada x era igual a π dividido por 4. Eu só dei a coordenada x, mas para encontrar a coordenada y é muito fácil. Por que é fácil encontrar a coordenada y? Porque eu posso substituir no valor do cosseno aqui, tá? Então, se eu tenho a coordenada x... Alguém perguntou alguma coisa? Não? Se eu tenho a coordenada x, para achar a coordenada y, o que eu faço? Eu substituo no valor da função, tá? Então, este ponto aqui no qual eu quero achar a reta tangente e a normal era o quê? Era π sobre 4, e esse valor era cosseno de π sobre 4. Ó, cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, esse ponto específico aqui, ele tinha coordenadas x, π sobre 4, e coordenada y, raiz de 2 sobre 2. Bom, aí eu fui fazer o quê? Fui encontrar a reta tangente. Para encontrar a reta tangente, o que a gente precisa saber? A gente precisava saber o valor da derivada do cosseno no ponto em que eu quero encontrar a reta tangente. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fui lá e calculei a derivada da função cosseno. A derivada da função cosseno, ela era o quê? É a função seno, olha, tá aqui, né? Então, se eu tenho a função cosseno, eu vim aqui e calculei a derivada dela. A derivada da função cosseno é menos seno. Não seno, mas menos seno. Tá bem? E aí, o que eu fiz? Eu usei a fórmula da tangente. Como é que é a fórmula da reta tangente? A fórmula da reta tangente é esta aqui. Como é que ela é então? Então, y, né? Lembra que a equação da reta é assim, né? Y é igual a ax mais b, tá? Então, o y é a coordenada y mesmo e x é a coordenada x. Ó. Essa aqui é a variável independente, essa é a variável dependente. Qualquer equação da reta é escrita desse jeito aqui. Aqui é um caso particular da equação da reta. Você também pode ter equação da reta escrito assim, ó, sem problema nenhum. X menos x0 mais um outro ponto aqui, b', que não é exatamente o b. Tá? É um outro valor. Então, você pode escrever a reta assim também. Você fala, professor, qual a diferença desta escrita da reta para essa escrita da reta aqui? Olha, o valor do b, nesse caso, ficaria ax menos ax0 mais b'. Ó, faço a distributiva aqui. O valor do b é tudo isso aqui, tá? O valor do b é a parte constante que a gente tem. Então, escrever deste jeito aqui pode ter as suas vantagens, porque é mais fácil de lembrar. Mas a equação da reta geral que a gente apresenta é assim, tá? No qual a gente tem um coeficiente multiplicando o x mais o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo x, o eixo y. Bom, então essa aqui era a equação da reta tangente. Qual era o coeficiente angular A? Era a derivada da função avaliada no ponto, tá? E para a reta normal, a equação era essa aqui. E como é que é a equação? Como é que é o coeficiente angular? É menos 1 dividido pela derivada da função avaliada no ponto, tá? Então, eu precisava de calcular a derivada da função no ponto x0. Eu vim aqui, calculei, derivada do cosseno dá menos seno, avaliei a derivada no ponto π sobre 4, que é onde eu quero encontrar a reta tangente, e aí encontrei o valor da derivada como sendo menos raiz de 2 sobre 2. Aí eu fiz o quê? Joguei na fórmula, né? Porque isso aqui eu conheço, acabei de calcular, menos raiz de 2 sobre 2.
O x é a incógnita, o x0 é o valor do ponto dado, eu conheço também, que é π sobre 4. E o f de x0 também eu conheço, que é o valor da função avaliada em x0, que no caso, raiz de 2 sobre 2. Joguei todas essas informações aqui, ó, e encontrei a equação da reta tangente. Vou colocar aqui para caber tudo junto aqui, ó. Então isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2. O x0 é π sobre 4. O f de x0 é raiz de 2 sobre 2, está aqui. Para a reta normal, vai ficar menos 1 dividido pela derivada. Então, se você sabe fazer a tangente, a normal é muito fácil. A única coisa que muda da normal para reta tangente é esse aqui, menos 1 dividido pela derivada. Então, vai ficar menos 1 dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Fazendo a conta disso aqui, a gente descobriu que era raiz de 2 sobre 2. Então, a reta normal tinha a equação raiz de 2x menos π sobre 4 mais raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, essa aqui era a primeira aplicação que eu tinha dado na aula passada. Por que eu revi a aplicação? Porque agora eu vou continuar com a aplicação ainda da reta tangente hoje, tá? Talvez dê tempo de eu trabalhar com aplicações em física, não sei, talvez dê. Mas uma aplicação com certeza que a gente vai fazer aqui, continuar, é da reta tangente a uma curva, tá? Mas agora a gente não vai trabalhar mais com a derivação explícita, que era esse caso aqui, ó. Por que a gente diz que esse caso a gente está trabalhando com a derivação explícita? Porque aqui y, ele é a coordenada... lembra quando você faz o gráfico de uma função? O gráfico de uma função f de x aqui, o que ela é? O gráfico é assim, sei lá, uma função qualquer, ele tem um gráfico assim. O que corresponde o valor de y? O y corresponde à imagem da função. Então, o y, ele é uma função, o f de x é o y, tá certo? Então, em todos os exemplos que a gente estava apresentando até agora, a gente dava a função f de x, tá certo? E calculava a derivada da função f de x. Em todos os exemplos foram assim, tá? Por exemplo, y igual a cosseno de x. Eu calculava a derivada da função cosseno de x. Qual que é a derivada? Quem que é dy dx aqui? É só derivar dos dois lados aqui, então fica d dx. A derivada do cosseno é menos seno, tá? Foi exatamente no exemplo que eu tinha. Sei lá, y igual a x² mais 3x mais 4. O que a gente faz para calcular a derivada de y em relação a x? O que eu faço? Eu derivo essa função aqui, ó. Qual a derivada dessa função? 2x mais 3, tá? Em todos os exemplos que a gente tinha apresentado até agora, o que acontecia? Eu tinha dado a expressão de y como função de x. A gente diz que nessa situação a gente tem uma fórmula explícita, porque o y está sendo dado explicitamente em função de x. Mas existem situações que a gente não tem isso. Tem situações que a gente tem uma equação que envolve y e x, tá? E a gente ainda quer calcular a derivada da função. Ó. Um exemplo de uma expressão que envolve y e x é, por exemplo, a equação do círculo. A equação do círculo é essa aqui, ó. x² mais y² igual a r ao quadrado. Isso aqui é o círculo com centro na origem e raio R. Então, quando eu vou fazer o desenho disso aqui, eu tenho isso. Ó, o círculo não é uma função. Você fala, por que o círculo não é uma função, professor? Ele não é uma função pelo seguinte motivo. Imagine que você utilizasse o domínio do círculo sendo o eixo x. Tá? O que aconteceria nesse caso se o domínio do meu círculo fosse o eixo x? Então, por exemplo, para este ponto aqui, qual é a imagem deste ponto? Ele teria como imagem este ponto aqui e como imagem este ponto aqui. Ó. Ele teria dois valores da imagem. Isso pode ser função? Não. Uma função tem a propriedade que para cada ponto do domínio ele pode só ter uma imagem.
Então eu não consigo escrever y como função de x. E também não consigo escrever x como função de y. Ou seja, se aqui fosse o seu domínio, tá? Se o y fosse o seu domínio, o que poderia acontecer de ter uma função... a gente pode ter funções que têm domínio na variável y e escrever x como função de y. Pode acontecer. Mas nesse caso não é, com certeza não é. Por quê? Se você escolhesse, por exemplo, esse ponto domínio, qual seria a imagem dele? Ele teria a imagem de x, este ponto aqui, e a imagem x, este aqui. Então, em nenhuma situação o y pode ser escrito como função de x aqui. O que a gente faz, às vezes, e dá para fazer, é fazer o seguinte, olha. Se você fosse tentar escrever y como função de x, ficaria assim, ó. Você isolaria, passaria o x para lá, então ficaria y quadrado igual a r ao quadrado menos x quadrado. E aí você viria aqui e tiraria a raiz. Quando você tira a raiz, fica um mais ou menos aqui, ó. Fica mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x quadrado. O que acontece nesse caso aqui? Olha, você está vendo que isso aqui não pode ser função? Por quê? Porque tem um mais ou menos aqui. Ó. Se eu der valor para x, você vai encontrar dois valores para y. Para cada valor de x, você encontra dois valores para y. Você encontra um valor positivo e um valor negativo. Graficamente, o que você está tendo em cada caso aqui? Ó? Se você considera apenas o valor positivo aqui, o que você teria? Você teria só a parte de cima aqui. Ó. Só a parte de cima. Se você considera só o valor negativo, você teria o quê? Só a parte de baixo. Então, cada parte separadamente pode ser olhada como uma função. Mas não existe aqui nenhuma função específica de y em função de x. Tá? Então, o que a gente diz nesse caso aqui? A gente diz que y está sendo dada implicitamente como função de x, tá? Bom, então é o que eu vou mostrar agora, como é que a gente calcula a derivada de funções ou de expressões no qual eu não tenho uma expressão explícita, mas sim uma expressão implícita. Olha, esse caso aqui, que é a equação do círculo, ainda a gente consegue se safar fazendo isso aqui, ó. Separando em duas partes, analisando cada parte separadamente e fazendo a conta. Mas existem situações no qual a gente tem relações implícitas, e eu vou mostrar um exemplo para vocês aí, ou mais de um exemplo, no qual nem que eu queira eu não consigo tentar achar nenhum pedacinho de y em função de x, porque é muito complicado. Mas ainda assim a gente consegue calcular a derivada da função, tá? Usando o que? A estratégia de derivação implícita, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei um textinho, né, para motivar o que vai sendo feito, que é o seguinte, ó. Quando desenhamos o gráfico de uma função f de x, estamos identificando o f de x como sendo o valor da ordenada. A ordenada é o y, tá? Ou seja, f de x está relacionada com a variável y. Então, se a gente tem um gráfico, o que é a variável y? É a imagem da função. Então, se a gente quiser escrever y igual a f de x, na verdade é o que a gente realmente tem, né? A variável y é f de x, tá? E a variável x é x. Então, nessa situação, calcular a derivada de y em função de x é só calcular a derivada de f de x, tá? É a mesma coisa, tá bem? Então, por quê? Quando a gente tem um gráfico, a variável y, ela é a imagem do gráfico. Então, o y é a função f de x e o x é a coordenada x mesmo, tá? Então, por exemplo, podemos representar uma função f de x igual a cosseno de x assim, ou y de x igual a cosseno de x. O y é função da variável x. Por isso que a gente diz que o y é a variável dependente. Por que ela é dependente? Porque ela depende do x. Eu dou valores de x e encontro o valor de y quando eu tenho o y sendo representado pela essa função aqui, tá? Mas, muitas vezes, não é possível encontrar uma relação explícita, como eu acabei de comentar com vocês. Ou seja, às vezes a gente não consegue
encontrar y como uma função de x. Isolar y sozinho do lado esquerdo e do lado direito só colocar uma expressão envolvendo x, tá? Ser explícito é isso. É deixar y do lado esquerdo e tudo que depende de x do lado direito. Isso é escrever y explicitamente como função de x, tá? Então, definição. Quando é possível escrever y como função de x, dizemos que a relação é explícita. Por exemplo, ó, y é igual a cosseno de x. O que você está fazendo aqui? Você está escrevendo a variável y como uma expressão que depende apenas de x. Ó, só tem x aqui. Ó, um outro exemplo aqui, ó. Y é igual a x² mais 3x mais 1. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Y, ele depende só de x. O lado direito só tem x. Um outro exemplo, pode ser o mais complicado que a gente possa ter, mas se a gente tiver, por exemplo, do lado esquerdo o y e do lado direito só x, beleza. A gente aqui também está tendo uma expressão que envolve só x do lado de lá, né, do lado direito. Mas existem situações que não temos uma relação explícita, mas uma equação envolvendo x e y. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a equação do círculo. Essa aqui envolve x e y, já discutimos lá, né? Essa equação seria um círculo de centro 0 e 0 e raio 1. A figura seria isso aqui, não é gráfico, tá? Porque gráfico é de função. Isso aqui é uma curva é um círculo de raio 1, tá? A gente não fala que é gráfico, porque gráfico a gente guarda para função. Mas a gente diz que ela é imagem, né? Uma curva. Um outro exemplo é essa aqui. Olha para você ver que cabuloso que é esse exemplo aqui. Ó. Aqui é seno de xy igual a x mais tangente de y. Você fala, professor, dá para isolar y aqui? Olha, eu não sei, eu acho que não. Encontrar y como função de x aqui, eu não sei, eu acho que é praticamente impossível, a não ser que a gente utilize assim, ferramentas matemáticas bem poderosas. Eu não sei inverter isso aqui, eu não sei encontrar y como função de x. Mas você está vendo que tem essa expressão aqui que envolve as duas variáveis junto? Então aqui envolve y e x. Então aqui o que a gente diz? Eu estou dizendo que o y está sendo dado implicitamente como função de x. Tá? Olha um outro exemplo na letra C. Olha. Cabuloso também. Como é que eu encontro o y como função de x aqui? Eu não sei encontrar. Eu até diria que não dá, tá? Se eu fosse assim, bem... fosse para dar uma resposta, se sim ou não, eu diria para você, eu acho que não dá não. Tá? Por quê? Mas a gente tem essa relação envolvendo o y e x. Aí você fala, professor, o que representa isso aqui? Ó? Isso aqui vai representar uma curva em R2. Que curva é essa? Não sei fazer o desenho, tá? Depois a gente vai lá no GeoGebra e eu vejo se eu consigo fazer desenho de curvas implícitas no GeoGebra. Eu não sei se ele faz, mas a gente vai tentar. Vou tentar fazer o desenho lá para a gente ver se a gente enxerga alguma coisa aí, tá? Bom, então, ó, como eu comentei para vocês, note que para A ainda é possível a gente encontrar y como função de x se a gente considerar cada uma das partes separadas, né? O que eu fiz para fazer isso? Nesse caso aqui eu mandei o x para o lado direito, né? Aí tirei a raiz. Então ficou y igual a menos raiz de 1 menos x² e y igual a raiz de 1 menos x². Tá? Mas esse aqui é um caso bastante particular. Eu tenho que analisar cada parte separadamente. Tá? Bom, mas as expressões B e C, ó, é muito difícil da gente fazer essa inversão. E aí surge a pergunta. Qual é a pergunta que a gente quer responder? Será que a gente consegue derivar essas expressões complexas aí? Será que dá? Apesar da gente não ter y como função de x de modo explícito, a gente consegue calcular a derivada ainda? A resposta é quase sempre é sim. A gente ainda consegue calcular a derivada. E como é que a gente calcula essa derivada? A gente calcula a derivada de modo implícito, tá? Então, eu vou calcular a derivada sobre a expressão aqui, sem isolar y como função de x. Então, eu venho e calculo para essa aqui, né? Quando eu for querer calcular a derivada disso aqui ou dessa aqui. Então, eu não tento fazer nenhuma inversão sobre a expressão. Eu vou lá direto
e tento fazer o cálculo da derivada diretamente sobre a expressão. Então, quando a gente faz isso, a gente diz que a gente está fazendo uma derivação implícita, tá? Por quê? Você está derivando uma expressão de y implícita em relação a x. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente encontra dy dx, que é a derivada de y em relação a x? Como é que a gente faz? Bom, então vamos dar um exemplo aqui, que é exatamente a equação do círculo, tá? Então o exemplo é o seguinte, olha, calcule dy dx implicitamente na expressão x² mais y² igual a 1, que é a equação do círculo, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, né, que eu quero calcular a derivada dessa expressão. Como é que a gente calcula a derivada de uma expressão? É fácil. A gente aplica a derivação em relação à variável x dos dois lados, tá? E aí a gente usa todas as regras de derivação que a gente conhece até agora, tá? A única diferença vai ser quando a gente chegar na variável y, tá? Então a gente vai enxergar a variável y aí como uma composição de funções. Então é assim que a gente vai usar. Por isso que eu disse para vocês, a composição de função, a regra da composição de função, ela é a mais importante, porque ela aparece em das situações mais diversas que a gente tem, tá? Então o que eu faço aqui? Ó? Quero calcular a derivada do círculo, então eu derivo dos dois lados, né? Então eu aplico a derivada do lado direito e aplico a derivada do lado esquerdo, tá? Então, derivando do lado esquerdo vai ficar o quê? A derivada do lado esquerdo, você tem uma soma aqui, né? Então, é x² mais y². Então, vai ficar a derivada de x² em relação a x, mais a derivada de y² em relação a x, tá? Estou aplicando. Derivada da soma é igual a soma das derivadas, isso que eu fiz. E a derivada do lado direito vai ficar o quê? É uma constante. Qual é a derivada da constante? Ela é zero, tá? Bom, então, olhando para o lado esquerdo agora, o que eu tenho? A derivada de x² é moleza, a gente já sabe. A derivada de x² é quanto? É 2x. Fica faltando a gente derivar o quê? Encontrar essa derivada aqui, ó. Então, essa derivada que envolve y², que a gente vai ter que enxergar isso como uma composição de função, tá? Então, sempre que você estiver aplicando a derivação implícita e tiver o y naquele termo que você está derivando, você olha para o termo e tenta enxergar aquilo como uma composição de funções, tá? Então, que tipo de composição de função que a gente tem? Aqui não é y² que a gente tem? É y². Então, o que é? Aqui, o y² a gente enxerga o y como função de x, né? Apesar da gente não conseguir isolar y como função de x, a gente enxerga ele assim, porque se a gente está calculando a derivada implícita, a gente está supondo que y existe uma relação de y em função de x, apesar da gente não conseguir encontrar essa relação. Então, o nosso y, a gente imagina que é um y de x, tá? Apesar da gente não saber qual é esse y em função de x. Então, aqui eu tenho y², não é isso? Então, na verdade, eu tenho y, que depende de x, elevado ao quadrado. Por que é uma composição de função? Olha bem, como é que eu posso enxergar yx²? Eu posso enxergar ele como uma f composta com y de x. Quem seria a minha f aqui? Seria x², né? O f de x seria x². Então, quando você faz a composição, ó, faz f composta com y de x. Se o f é x², né? Está aqui, vem aqui elevado ao quadrado, então vai ficar o quê? Então, f composta com y de x vai ficar y de x, tudo elevado ao quadrado, que é exatamente o que a gente tem. Então, como é que a gente olha para a composição de função? A gente bate o olho na expressão e lembra que a gente faz?
A função mais externa é a f, a função interna é o que a gente tem mesmo, tá? Então, a função mais interna que a gente tem é y de x, e a função externa é x², tá? Então, para calcular a derivada de y² em função de x, e a gente está enxergando o y² como essa composição aqui, vai ficar o quê? A gente vai aplicar a regra da função composta, ou a regra da cadeia, que é o quê? Que a derivada de f em relação a x, né, avaliada em y, vezes dy dx, tá certo? Isso é que a gente quer encontrar, tá? Você fala, professor, eu não sei quem é dy dx. De fato, você não sabe por quê. É isso que é incógnita pra gente, olha, isso que a gente quer saber quem que é. A gente está querendo, quando a gente está calculando a derivada, a gente tem que encontrar dy dx em função de uma certa expressão. Tá? Então, a pergunta que a gente está querendo responder é exatamente quem é isso aqui. Então, quando a gente aplica a derivação de x, de y² em relação a x, a gente está fazendo a derivação dessa função composta aqui, essa aqui a gente consegue calcular a derivada. Por quê? Se o f é igual a x², quanto que a derivada dele em relação a x é 2x. O que acontece quando eu avalio df dx em y? Vai dar 2y. Então, isso aqui, ó, o df dx avaliado em y é quem? 2y. Quem é dy dx é quem você quer achar. Tá? Então, a derivada de y² em relação a x é o quê? 2y dy dx. Tá? Bom, aí agora a gente volta lá no que a gente tinha feito o cálculo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente tinha feito o cálculo. Então, a gente já tinha calculado essa derivada, faltava colocar o vermelho aqui, né? Então, levando isso aqui lá para baixo, a gente tem o quê? A gente tem 2 vezes x. No lugar dessa derivada que estava aqui, eu coloco o que ela é, 2y dy dx, e o lado direito a gente já tinha visto que era igual a zero. Agora eu consigo isolar dy em função de x e y. O que eu faço? Eu passo o menos 2x para lá, o 2x para lá vai ficar menos 2x, e passo 2y dividindo. Então, a gente corta 2 com 2 e a gente encontra a derivada dy dx igual a menos x sobre y. Você viu? Que legal? Apesar de eu não ter uma relação explícita envolvendo y como função de x, eu fui capaz de encontrar agora uma relação explícita de dy em função de x e y. Olha, eu consigo isolar dy dx, tá? Consegui isolar. Ele depende de x e y, verdade, mas ainda assim eu consigo isolar. Então, na derivação explícita é uma coisa interessante, uma coisa boa, que apesar de às vezes eu não conseguir encontrar y como função de x, eu consigo encontrar dy dx em função de x e y de modo explícito. Ou seja, o dy dx fica sozinho do lado esquerdo e todo o resto fica do lado direito. Tá? Então, isso que a gente diz que tem uma relação explícita. Vamos fazer um outro exemplo aí um pouquinho diferente, né? Um exemplo que daria um pouco mais de trabalho da gente tentar isolar x como função de y. Este aqui, ó. Este exemplo aqui. Então, o que é isso aqui? Aquele caso era um círculo. Este caso aqui, eu acho que vai dar uma figura mais ou menos assim, tá? Depois a gente vai tentar fazer o desenho. Sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Não sei. Pode ser que dê isso, pode ser que dê uma coisa diferente disso, mas depois eu vou tentar lá no GeoGebra fazer o desenho dessas coisas implicitamente. Eu não tentei ainda, então não sei se faz. Eu acho que faz, mas não sei se faz. Tá? Bom, então vamos lá. Vou calcular a derivada implícita dessa função aqui. Como é que a gente calcula? O processo é o mesmo. Até separei aqui na forma que eu gosto de fazer, na receitona de bolo que eu gosto de dar sempre. A gente pode separar em passos, né, o cálculo. Então, o que a gente faz? Eu vou calcular essa derivada aqui. Então, o primeiro passo eu dou uma derivadinha dos dois lados. Ó, derivo do lado esquerdo e derivo do lado direito. Então, eu olho para a expressão aqui. Ó, tá vendo? Então, derivando do lado esquerdo, eu estou derivando o seno de x e y. E do lado direito, a derivada de 3 é uma constante. Então, a derivada da constante vai dar zero. Tá certo? Agora, eu vou ter que derivar
isso aqui. Eu não posso vir aqui e derivar direto, porque tem x e aqui tem y. Então, o que que eu tenho aí? Eu tenho uma composição de funções, tá certo? Ó, tem uma composição de funções. Quem é a minha composição de função? Olha que coisa curiosa que eu tenho aqui. Eu tenho o seno do lado de fora, na forma mais externa, né? Então, se a gente fosse escolher já na nossa composição de função, a gente já poderia escolher, né? Quando eu tenho f composta com g de x, é assim que a gente já pode escolher o f como sendo a função seno, tá? Que é a função mais externa. Mas a função g é a função que está dentro. Quem seria a minha g nesse caso? Olha bem para você ver quem é a g. Opa, professora, g é x vezes y. Pode acontecer isso? Pode. Você pode ter um produto de duas funções dentro da função que você está compondo. Então, no caso aqui, quem é a g? É x vezes y. Não tem como escapar, tá? Então, quando você faz a composição de f composta com seno de x, ficaria o quê? Ficaria f composta com seno? Não. F composta com g ficaria seno, que é a função f, e o g é x vezes y, tá? Então você não tem para onde correr, tá? Não dá para correr. Então aqui a gente tem um produto entre funções. Mas dá para a gente calcular a derivada dessa expressão? Dá. Qual propriedade que a gente vai usar? Quando a gente for aplicar a derivação da função composta e tiver que calcular a derivada de g em relação a x, eu tenho um produto entre duas funções. Aí eu vou ter que olhar isso aqui como a derivada do produto, tá? Pode acontecer? Pode. Então vamos lá. É exatamente o que eu escrevi aqui, né? Então note que seno de x e y é a composição de uma função. Qual função que ela é? É a seno, que é a função f de x. A função g é x vezes y, tá certo? E aí, para a gente jogar na fórmula da função composta, como é que é a fórmula da função composta? A derivação, né? Como é que é a fórmula da derivação da função composta? É assim, né? Então, dx de f de g de x, ela é o quê? Ela é df dx avaliada em g vezes dg dx. Então, o que eu vou ter que fazer para jogar na fórmula? Eu vou ter que calcular a derivada da f e avaliar na g. Depois eu vou ter que calcular a derivada de g em relação a x e jogar tudo aqui na fórmula, tá? Não tem como escapar da gente fazer o cálculo. Já estão fazendo várias vezes da função composta. Então, como eu já escolhi o meu seno, meu f de x ser o seno, o que eu faço? Eu vim aqui e calculei a derivada do seno. Qual a derivada do seno? É cosseno de x. Para jogar aqui na fórmula, eu vou ter que avaliar o cosseno aonde? Em g. Então, jogando na fórmula, vai ficar cosseno, no lugar dentro dele eu coloco o g. G é quem? É x vezes y, olha para você ver. Então, ficou cosseno x vezes y. Então, isso aqui já vem dessa expressão aqui, ó. Então, a gente já tem isso aqui. Agora, eu preciso calcular o dg dx. Mais o dg dx, olhando para a minha g, eu sei aqui que eu tenho um produto entre duas funções, tá? Então, calcular dg dx, o que eu tenho que fazer? Vai ser a derivada do produto. E como é que é a derivada do produto? É a derivada da primeira vezes a segunda função, né? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Olha, o que eu quero encontrar é isso. Sempre que aparecer isso aqui, ó, dy dx, é o que a gente quer isolar, tá? Então, a pergunta que a gente está fazendo para conseguir fazer o cálculo aí, quem a gente quer encontrar é isso aqui, tá? Esse é o objeto que a gente vai isolar do lado esquerdo, tá? Então, sempre que aparecer aí a derivada de y em relação a x, é o objeto que a gente está procurando. É isso que a gente quer, tá? Bom, fazendo a conta aqui, então vai ficar o quê? Ó? Dx em relação a dx, a gente já sabe que é 1 essa derivada, né? Então vai ficar 1 vezes y, não vai ficar y. E aqui vai ficar x dy dx, que é o que a gente quer achar. Aí o que a gente faz? A gente vem no lugar
dg dx é isso aqui que a gente tem, tá? Isso que a gente acabou de calcular. Bom, então, jogando aqui na nossa fórmula, que é o que a gente calculou no passo 1, essa derivada aqui, o que, que a gente tem? O lado direito a gente já sabe que é zero, e o lado esquerdo vai ficar quem? Vai ficar cosseno de xy vezes y mais x dy dx. Aí você fala, professor, o que, que você quer achar aqui? Eu quero achar o dy dx. Então, o que, que a gente faz para achar o dy dx? A gente passa esse cosseno aqui dividindo, só que a divisão do cosseno só pode ser feita se o cosseno de x e y for diferente de zero, tá? Então, se para... Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, se cosseno de xy for diferente de zero, então o que a gente faz? A gente passa ele dividindo, então vai ficar y mais x dy dx igual a zero. E aqui então a gente vai concluir que dy dx é igual a vezes x, né? Menos y, ou seja, dy dx é igual a menos y sobre x. Eu passo o x dividindo. Então, essa é a situação que eu tenho aqui. Aí você fala, professor, o que, que acontece se o cosseno de xy for igual a zero? Se o cosseno de xy for igual a zero, o que, que você vai ter? Você vai ter zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Tá certo? Então, neste caso aqui, a gente não consegue achar a derivada de y em relação a x, quando a gente tem o cosseno da função aqui dando zero. Por quê? Porque aí a gente tem uma identidade que ela é satisfeita para qualquer valor que eu coloque aqui, tá? Porque aqui dá zero, zero vezes qualquer coisa continua dando zero, tá certo? Então, quando o cosseno é zero, eu não consigo achar dy em função de y e x, porque não dá para isolar, só dá para isolar se o cosseno de xy for diferente de zero, tá? Bom, como exemplo 3 aí, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar a reta tangente do círculo, mas antes, deixa eu ver se no GeoGebra eu consigo fazer o desenho, que é o círculo. O círculo é x elevado ao quadrado, tá? Mais y elevado ao quadrado igual a 1. Opa, ele faz, olha lá que legal, igual a 3 então, ó, o raio. Igual a 9, ó, que vai ser um círculo de raio 3. Tá vendo? Ó? O GeoGebra ele faz o nosso círculo. Beleza. Olha lá que legal. Ah, vamos fazer aquela outra lá do cosseno, aquele outro exemplo que eu fiz, que era o quê? Era seno de x vezes y igual a 3. Será que ele faz o gráfico? Bom, não sei, será que ele mostrou alguma coisa aqui? Não, ele não fez o gráfico. Não, ele não fez. Infelizmente, ele... Bom, a não ser que não esteja aqui o gráfico, né? Vou procurar ele. Não, não fez o gráfico. Ele não faz qualquer gráfico, então. Mas do ciclo ele fez sem problema nenhum. Pera aí, às vezes... mas não dá, né? Para seno de x vezes y não dá 3. Isso não tem solução. Teria que ser, por exemplo, 0.4. 0.4, aí ele faz. Olha que legal o gráfico. Aquele caso lá não teria solução, de fato. Porque o seno de xy igual a 3 não tem como ter solução. Tá? Porque o máximo que o seno assume é 1. Quando que ele vai dar 3? Nunca. Tá? Então, na verdade, aquele exemplo lá que eu coloquei para vocês, daquela função implícita, não é muito correto. Mas olha que legal. Seno de x vezes y igual a 0.4. Olha lá o que está dando aí como solução. Então, olha a expressão. Ficou bonita, né? Olha, ficou legal. Gostei. Tá? Aquele outro que eu coloquei, né? Era exponencial. Deixa eu ver aqui. Tinha um aqui bem cabuloso.
colocar isso aqui. Seno de xy mais x mais tangente de y. Vamos ver se ele faz o gráfico. Seno de xy seno de x vezes y igual a x mais tangente de y. Igual a x então seno de x vezes y igual a x mais tangente de y. Olha lá, o gráfico ele até fez alguma coisa aí. Ah, né? Nem o Jojeba não está conseguindo fazer o gráfico bonito, não. Ele não está conseguindo. Tem gente assim que escreve, não sei. Não está conseguindo. Talvez seja assim que escreve a tangente. Tangente de... Não, não está conseguindo. Não sei nem se tem esse gráfico, se tem imagem, tá? Não sei. Não sei se tem. Mas um ou outro ele fez, né? Esse aqui ele fez, ficou legal. Seno de xy igual a 0,4, ele fez alguma coisa aí. Esse aqui ele já não fez. Aí tem um outro aí que não vou nem tentar fazer também, você não está fazendo, que envolve seno x quadrado menos x quadrado mais y quadrado exponencial de xy, ele não fez. Mas tem programas software mais poderosos que conseguem fazer, tá? Se tiver o gráfico, softwares mais... Se tiver a curva, existem softwares mais poderosos que conseguem encontrar a curva, tá? Bom, mas vamos lá fazer um exemplo específico aí para a gente tentar encontrar a reta tangente. Agora eu vou dar dois exemplos, né? Esse exemplo 3 e o próximo exemplo. Um exemplo no qual eu consigo fazer o gráfico e fica uma expressão até, uma figura até razoável, até bonitinha, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer aí é para encontrar a reta tangente e a reta normal ao círculo x quadrado mais y quadrado igual a 1, ou seja, o círculo de raio 1, passando no ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Então... Qual seria o ponto aqui, antes da gente começar a fazer o cálculo? Vou pôr uma página a mais. Então, o que a gente tem aqui é esse aqui, né? X quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, a gente já sabe que o desenho, não gráfico, a curva que ele representa é um círculo de raio 1, tá certo? Esse aqui tem raio 1. Quer dizer que a distância de qualquer ponto até a origem é 1, né? Se você pegar a distância qualquer ponto até a origem do círculo é 1. E o ponto específico que eu quero é raiz de 2 sobre 2, é mais ou menos aqui, tá? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá? Esse é o ponto que eu quero. Então eu quero achar a reta tangente aqui, né? Então a reta tangente provavelmente vai ser assim. E a reta normal, ela vai ser assim, ó. Se o desenho estiver correto, toda a reta normal ao ponto, ela passa pelo centro do círculo, tá? Qualquer que seja a normal. A normal tem essa propriedade. Se você fizer qualquer curva saindo do centro do círculo e cortando o seu círculo, ele tem a propriedade de fazer um ângulo de 90 graus com a reta tangente naquele ponto, tá? Então, a normal sempre passa aí na origem. Aqui o meu desenho não está muito bonito, mas se a gente for fazer lá no software gráfico, vai ficar legal. Bom,
Então a gente já sabe, inclusive, quanto que é o dy dx nesse caso. A gente já pode jogar na fórmula direto lá. Tá? O dy dx nesse caso, a gente já calculou e descobriu, né, num exemplo, neste exemplo aqui, cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Vamos lá, vamos chegar lá. Neste aqui, este aqui, ó, que a gente fez o cálculo, né, a gente calculou a derivada implícita no círculo. Então a gente encontrou no final das contas que o dy dx no círculo era este valor aqui, ó. O dy dx é igual a menos x dividido por y, né? Se a gente for seguir aqueles cálculos lá, a gente vai chegar aqui. Preciso fazer a conta de novo? É bobagem, né? Fazer uma conta que a gente já fez é bobagem. A gente vai só aplicar agora, tá? Então, aqui a gente já sabe, né? Então, de um exemplo anterior, sabemos que dy dx é igual a menos x sobre y. Eu acho que é, ou menos y sobre, não, acho que é menos x sobre y, isso mesmo. Bom, então agora a gente vai fazer o quê? Eu quero encontrar a reta tangente. Qual que é a expressão da reta tangente? Era assim, ó, y igual a derivada de f em relação a x no ponto x0, x menos x0 mais f de x0, tá? Aí você fala, professor, eu não tenho f. Quem é o f? O f seu é o y, tá certo? Então, lembrando que quando a gente tiver na relação implícita, a gente pode trocar esse df dx aqui por o y de x0. Esse y de x0 é o y sobre a curva que a gente tem, tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui, no lugar do df dx avaliado em x0, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o dy dx, né, a derivada de y em relação a x, avaliada no ponto x0, tá certo? Então, aqui, quem seria o meu dy dx avaliado no ponto x0? Quem é o meu x0 aqui, tá? Então, o meu x0 é o ponto dado, é raiz de 2 sobre 2. Quem é o meu y0, que faz a coordenada? O ponto dado tem duas coordenadas. Ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Quem é o y0? Também é raiz de 2 sobre 2, que foi o valor que eu dei aí para a gente encontrar a reta tangente. Então, a gente sabe quem é x0 e quem é y0. A gente consegue calcular o valor da derivada naquele ponto? Consegue. O que que a gente faz? A gente substitui aonde? Na derivação implícita que a gente tem. Então, a gente descobre o quê? Que dy dx avaliado no ponto x0, ou x0 e y0, a gente pode pôr entre vírgula aqui, porque na verdade ela depende de x e y, vai ser o quê? Vai ser menos x0 dividido por y0, tá? Que é no ponto específico que a gente quer. Quem é o x0? O x0 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Quem é o y0? Nesse caso também é raiz de 2 sobre 2. Então cancela, que fica até fácil, que vai dar o quê? Vai dar menos 1. Então a inclinação é essa inclinação aqui, que nesse caso é exatamente igual a este valor da derivação implícita que a gente tem, a gente sabe que vale menos 1. Então vai ficar, então jogando aqui na nossa fórmula, o y vai valer quanto? Vai valer menos 1, né? X menos o x0 a gente tem, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Mais o f de x0. Quem é o f de x0? O f de x0 ele corresponde à coordenada y. Então, neste caso específico, o f de x0 é quem? É igual ao y0, tá certo? Então, quando a gente tem a derivação implícita e uma expressão implícita envolvendo x e y, a gente vai usar as mesmas fórmulas que a gente tinha, tá? Mas a gente vai trocar o quê? Quando a gente tiver o f de x0, o f de x0 será o y0. E a derivação de f em relação a x vai ser o quê? Vai ser o dy dx que a gente encontrou através da derivação implícita.
tá? Então aqui a gente já sabe que o y0 é um valor dado, que foi raiz de 2 sobre 2. Então essa aqui é a nossa equação da reta tangente. E a reta normal? Como é que é a reta normal? A reta normal ela é assim, ó. Ela é y, né? Igual a menos 1 df dx avaliada no ponto x0, y0, que é o ponto que a gente tem, né? X menos x0 mais f de x0. O que muda aqui? A única coisa que muda aqui é isso, né? Então a gente vai ter 1 sobre a derivada, tá? Então a gente vai lá e faz o cálculo de 1 sobre a derivada. A derivada a gente já achou. No caso aqui vai dar menos 1, né? Naquele ponto. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse menos 1 e vai passar aqui dividindo. Então para a reta normal vai ficar y igual a menos 1 dividido por menos 1. X menos x0 é raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Olha para você ver como vai passar na origem a sua retinha aí. Vai passar na origem? Por que vai passar na origem? Vamos lá mostrar para vocês verem. Vai ficar aqui, ó, menos 1 dividido por menos 1 dá 1, então y igual a, vai dar 1, não preciso pôr nada, então vai ficar x menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2. Então vai dar o que aqui? O y vai ficar igual a x, menos raiz de 2 mais raiz de 2, acontece o quê? Zero, né? Some. Então vai ficar y igual a x, a nossa equação da reta normal. Então o gráfico dessa expressão aqui, ele com certeza absoluta, ele é assim, ó. Ele passa na origem, porque ele não tem coeficiente linear. Quando você tem uma expressão do tipo y é igual a x mais b e não tem o b, o termo linear não aparece, a reta sua ela passa pela origem, tá? Então, eu sabia que ia passar pela origem se eu tivesse feito o cálculo correto. Por quê? Toda reta normal a um círculo passa pela origem. Isso aí é uma coisa que já se conhecia desde os gregos, tá? Nos gregos antigos já se sabia que toda reta que passa pela origem, ela corta o círculo fazendo o ângulo 90 graus com a reta tangente. Isso já se sabia. Mas eu verifiquei o cálculo aí. Vamos fazer o gráfico lá no GeoGebra para a gente ver se está batendo mais ou menos a impressão que a gente tinha. Tá? Vou voltar lá agora, tá? No gráfico. Então, a expressão para a reta tangente, ela vai ser essa aqui, né? Que cadê? É menos x menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Às vezes dá pra gente juntar alguma coisa aqui, né? Antes de eu levar lá para fazer o gráfico. Podia ser assim, mas eu posso juntar. Então vai ficar o quê? Ó? Menos x. Menos com menos vai ficar mais, né? Então vai ficar mais raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá 2 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, y é igual a menos x mais raiz de 2, tá? Então já vai ficar mais fácil na hora de eu colocar lá a expressão no GeoGebra para a gente fazer o desenho. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o desenho. Tá? Bom, então o primeiro que eu vou fazer... Deixa eu deletar aqui, apagar e fazer de novo. Então, o primeiro que eu vou fazer é o círculo, né? Então é x quadrado, né? X elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a 1. Olha lá, o círculo. Ah, professor, tá pequeno. Depois a gente aumenta aí. Eu coloco depois, dou um zoom aqui, né? Vamos lá, deixa eu dar um zoom já, então. Deixa eu dar um zoom, porque realmente tá muito pequeno, né? Tá ruim de ver. Pronto. Olha lá, já tá grandão agora. Olha lá que bonito, ficou bonito o círculo. Tá? Aí a gente vai pôr a primeira reta, que é a reta tangente, que é igual a menos x mais raiz de 2. Raiz de 2 vai ficar 2 elevado a 0,5. Olha lá que legal.
Tá vendo? Então essa reta aqui, ela é reta tangente nesse ponto. Olha uma coisa que acontece, olha. Ele vai cortar o eixo y em raiz de 2, tá? Porque quando a gente tem uma equação da reta, o coeficiente linear, que é isso aqui, ele indica onde a reta está cortando aqui. Um detalhe interessante é porque eu escolhi um ponto específico que fazia 45 graus. É, aquele ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, é o ponto em que faz 45 graus com a reta saindo aqui da origem. Então aquele ponto ele denota uma bissetriz do ângulo do primeiro e terceiro quadrante. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é a que divide um ângulo ao meio, tá? Então, o que acontece nesse caso? Esse aqui é um ponto que tem uma simetria do eixo x com o eixo y, tá? Por isso que aqui deu 1,4 e aqui também 1,4. Mas se você escolher, por exemplo, um ponto mais para baixo aqui, isso aqui vai cortar bem mais lá em cima, tá? Mas aqui eu escolhi para ficar bonitinho o desenho. E o outro, que é a reta normal, vai ficar igual a só isso aqui, né? Olha lá a reta normal. Então a gente tem o gráfico do nosso círculo, aí a reta tangente no ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, a verdinha, e a reta normal, tá? Será que a gente consegue rodar aqui? Não consegue. Não sai do lugar. Não sai. Mas para a gente encontrar outro ponto aí, a gente refaz o cálculo e vê como é que fica a reta tangente. Vamos fazer um outro exemplo aí. Esse outro gráfico aqui, o outro desenho, ele vai ficar um desenho mais legal, tá? Que é esse exemplo aqui, ó. Essa curva aqui, ela ganha um nome chamado, acho que é folho de Descartes, eu não sei qual é o nome exato, mas ela vai dar uma figura implícita bem legalzinha, tá? Vamos fazer o desenho lá antes da gente fazer o cálculo. Y cubo mais x ao cubo igual a 6 vezes x vezes y, tá? Vamos lá ver para a gente fazer o desenho. Deixa eu apagar esse, apago esse, né? Apago esse e vou pôr lá. Então, é x elevado ao cubo mais y elevado ao cubo igual a 6 vezes x vezes y. Tá? Esse é o desenho. Fala, professor, não estou enxergando nada. Deixa eu... Olha lá, olha que legal. Ele faz um laço, né? Olha como é que é a curva. Ela vem, faz um laço e continua. Isso aqui é um gráfico? De jeito nenhum. Isso não é um gráfico de uma função y como função de x. Tem um laço aqui, ó. Tá? Então ele está fechando num laço. Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte. Existem pontos sobre esta curva aqui para o qual a derivada é zero e existem pontos para o qual a derivada ela é infinita, tá? Você fala, professor, o que é derivada zero e o que é derivada infinita? Olha, a derivada zero, o que ela vai dar quando a gente tem uma expressão com derivação zero? A derivada vai dar zero no ponto. Quando a gente tem, por exemplo, uma curva aqui, tá? O círculo. Se a gente escolheu esse ponto aqui, nesse ponto a inclinação não foi assim? A inclinação dela não é negativa, não está para baixo. A gente não encontrou a derivada aqui como sendo menos 1, então ela tem interpretação boa. Então, quando a derivada da gente dá um número negativo, o que acontece? A nossa reta tangente, ela vai para baixo, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ponto um pouquinho mais aqui em cima. O que acontece? A inclinação ainda é para baixo, né? A reta ainda está indo para baixo, tá certo? Ó, tá descendo. O que acontece nesse ponto? Ó, aqui ainda é negativo, só que vai ser um número maior do que menos 1. Talvez aqui menos meio.
Então a gente vai usando esse processo. Agora vamos chegar nesse ponto aqui. O que acontece com a reta passando exatamente nesse ponto aqui, que é o ponto mais alto que eu tenho no círculo? Como é que é a reta tangente exatamente no ponto mais alto que eu tenho no círculo aqui? Ela é assim, ó. A reta tangente é assim. Se você pegar um círculo e chegar no ponto mais alto que ele tem, encostar um cabo de vassoura lá, ele vai parar, tá? Se você colocar ele exatamente no ponto do equilíbrio, ele fica paradinho, bonitinho lá. Esta reta aqui, ela tem qual inclinação? Ela tem a inclinação zero. Tá certo? A inclinação zero. Você fala, professor, como é que eu consigo ver isso lá no cálculo que eu fiz? Você consegue ver isso no cálculo que você fez? Desse jeito aqui. Olha bem, como é que é o círculo, o desenho do círculo? É assim, né? Então, esse ponto aqui vai ser máximo em qual ponto? Que ponto que é esse aqui? Esse ponto tem coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 1, tá? Esse é o ponto 0, 1. Tá? Esse ponto vermelho aqui. A coordenada dele, x, é essa aqui, que eu projeto no eixo x. E a coordenada y é onde ele corta o eixo y. Então, se aqui tem raio 1, então a distância daqui até aqui é 1. Então, esse ponto é o 0, 1. Se você vai jogar na sua derivada, que é dy dx, igual a x dividido por y, você ficaria o quê? Você ficaria 0 dividido por 1, que dá 0. Então, toda reta tangente que é paralela ao eixo x, qualquer uma que for paralela ao eixo x, a derivada associada a ela é nula, zero. Tem um outro ponto aqui que tem derivada zero? Tem, ó. Esse aqui também, ó. Esse ponto também, a derivada é zero. Tá? Então, se você fizer, por exemplo, uma curva qualquer, um gráfico qualquer aí, ó, um gráfico, e eu pedi para você, encontre os pontos no qual a derivada se anula. Geometricamente já pode dizer para mim, tá? Inclusive a gente vai explorar isso mais tarde com o que a gente chama de ponto de máximo e ponto de mínimo. Mas olhando aqui geometricamente, quais são os pontos para os quais a gente já sabe que a derivada é nula? Este aqui, ó, se você consegue parar um lápis aqui, ó, o gráfico, a derivada dela vai ser zero, porque a reta tangente é assim, ó. Aqui o outro, no ponto de mínimo, ó. No outro ponto aqui, ó, também ponto de máximo, isso aqui se é chamado de pontos de máximo local, o máximo local, aqui é mínimo local. Ó como é que é a derivada aqui, ó, também é zero. Para um gráfico de uma função, não é possível você ter derivada infinita. Para o gráfico não dá. Mas para uma curva, no caso do círculo, pode acontecer isso. Aí você fala, professor, qual ponto em que a derivada aqui vai ser infinita? O ponto que a derivada vai ser infinita, se o ponto interessante aí, que a derivada era zero, era aquele no qual a reta era paralela ao eixo x, imagine qual ponto que vai ser a derivada vai ser infinita. Vai ser aquele ponto para o qual a reta tangente é paralela ao eixo y, tá? Então, você olha aqui, qual ponto em que a reta tangente é paralela ao eixo y? Esse aqui, ó. Como é que é a reta tangente aqui? É assim, ó. Qual outro ponto? Este aqui. Então, nestes dois pontos aqui, a derivada vai dar um valor infinito. Pode ser mais infinito ou menos infinito, mas vai dar infinito. Tá? Aí você fala, professor, como é que eu sei olhando para a derivação da expressão? Essa aqui, ó, dy dx. Não é assim, né? A derivada que a gente achou não era x dividido por y? Olha para esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Esse ponto tem coordenada x igual a 1, porque a distância de qualquer ponto ao círculo é 1. Então, aqui também é 1 essa distância. Então, aqui, se aqui é 0 para chegar até em x, aqui tem que ser 1. E a coordenada y dele é quanto? É 0, tá? Porque não tem coordenada y. Sempre que um ponto está sobre um dos eixos, a outra coordenada se anula. Então, por exemplo, se eu pego um ponto aqui sobre o eixo x, a coordenada y é 0.
Se eu pego um ponto aqui no eixo y, a coordenada x é 0, tá? Então é o ponto 1, 0. Se você jogar na fórmula, ficaria o quê? Menos 1 dividido por 0. Quanto que é menos 1 dividido por 0? Vai dar infinito. Pode ser mais ou menos infinito, porque a gente tem que olhar como que o limite chega no ponto. Lembra que a gente tem que fazer isso, né? Quando dá infinito, a gente tem que analisar os limites laterais, tá? Mas a gente já pode fazer o seguinte, geometricamente a gente já pode dizer que a reta tangente ao ponto será vertical, tá? Ou seja, paralela ao eixo y. E aqui vai ser horizontal. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque, por exemplo, este ponto aqui tem retas que são verticais, e esse desenho aqui que eu fiz também, ó, esse outro desenho aqui, também vai ter uma reta que é vertical. Aonde que vai ser a reta vertical dela? Vai ser nesse ponto aqui, mais ou menos, ó. Tem uma reta vertical aqui. Então, uma coisa que a gente já sabe é o seguinte: se a expressão dada implicitamente tiver algum ponto para o qual a derivada fica infinita, ou seja, a reta tangente vai ser vertical, a gente já sabe que não dá para escrever y como função de x como sendo uma função. A gente já sabe disso. Porque isso aqui quebra a possibilidade de ser um gráfico de uma função. Tá? Por exemplo, se eu cortar o pedaço no qual isso, antes disso aqui virar uma reta infinita, por exemplo, se eu pegar só esse pedaço aqui, ó, venho aqui, ó, então eu vou andando ao longo da curva, né? Segue a mãozinha lá. Venho, ó, por enquanto não tem derivação infinita, ó, não tenho ainda derivação infinita. Aonde que eu vou ter derivação infinita? Aqui. Se eu jogar fora o resto da curva minha, ou seja, esse pedaço todo aqui, daqui até esse ponto é um gráfico, tá? E se eu fizer a mesma coisa vindo de baixo aqui e jogar fora a parte no qual a gente tem uma derivação infinita, que é o primeiro, é esse aqui, ó. Então, esse parte aqui, ó, se eu jogar, então, daqui até aqui, só esse pedaço aqui continua sendo um gráfico também. Aonde ele fica infinito já deixa de ser gráfico. Olha aqui, ó. Aqui, você está vendo que eu estou fazendo por baixo o laço, ele vem por baixo, sobe e vira. Aqui já deixa de ser uma função. Por quê? Porque para esse ponto específico aqui, ó, vai ter duas imagens. Ó. Vai ter duas imagens. Então, aonde a derivada fica infinito, a função deixa de ser um gráfico. Tá? Esse é um comentário interessante, obviamente vai para a cultura geral de vocês, né? Não é uma coisa que eu vou explorar em exercício, etc., mas é importante isso que eu comentei. Bom, então vamos lá. Vamos resolver o que o exercício está pedindo aí, tá? Então o exercício está pedindo... Deixa eu apagar aqui, né? Então o exercício está pedindo para mim o seguinte, olha, eu dei a expressão aí dessa curva, y ao cubo mais x ao cubo igual a 6 vezes xy, essa aí eu dei. E eu peço primeiro para encontrar a derivada de y em relação a x. Tá? No material ele coloca, no livro lá do Stewart, ele coloca y'. Y' é a mesma coisa que dy dx, tá? Então quando vocês virem y' ou dy dx, é o mesmo objeto, é a derivada de y em relação a x. Então vamos lá calcular a derivada disso aí? Então como é que vai ficar, né? Então a letra A, né? Então vou calcular a derivada. Então vai ficar o quê? D dx de quê? De y ao cubo mais x ao cubo igual a d dx de 6 vezes xy. Tá bem? Bom, então vamos lá. Ó, do lado esquerdo, o que eu vou ter aqui do lado esquerdo? Eu não tenho primeiro uma soma de funções, então eu vou abrir isso aqui como uma soma. Então vai ficar d dx de y ao cubo mais d dx de x ao cubo igual a... O que eu posso fazer aqui? O 6 vem para fora, que é uma constante. Sobra o que para mim? Não vai sobrar x vezes y? Não é um produto de funções? Então a gente pode usar qual regra? Pode usar a regra do produto. Então vai ficar o quê? A derivada da primeira, que é o x vezes y, mais
a primeira vezes a derivada de y em relação a x, tá? Estou usando a regra do produto. Aqui eu usei a regra da soma, porque eu tenho uma soma. Aqui eu usei a regra do produto. Eu vou deixar isso aqui em stand-by. Eu vou fazer primeiro as que são mais fáceis, né? Então, a derivada de x ao cubo em relação a x vai dar o quê? Isso aqui é a primeira propriedade que eu falei para vocês, a primeira delas, que era o quê? Quando eu tenho um x elevado a n, a derivada de x elevado a n, o grau cai na frente, o expoente cai na frente, e a gente subtrai 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar 3x elevado ao quadrado, igual a 6 vezes o quê? A derivada de x em relação a x é 1, então 1 vezes y, então vai ficar mais y, mais x vezes dy dx. Olha o que a gente está querendo encontrar aqui. Isso aqui é incógnita para a gente, tá? Então a gente já vai ter que isolar isso para poder fazer a conta. Aqui vai aparecer também um dy dx, porque sempre que tiver y, aparecerá um dy dx. Vamos fazer a conta disso aqui? Ó, como é que a gente enxerga isso aqui, tá? Então eu vou colocar ele, vou fazer ele aqui embaixo. Tá bom? Então vou colocar aqui um rascunhinho, aqui, um espacinho para a gente fazer. Quando vocês se acostumarem a fazer, obviamente vocês não vão precisar mais fazer no rascunho, mas a gente vai fazer aqui no rascunho para fazer o cálculo. Bom, então, ó, o que eu enxergo aí? Aqui não é y elevado ao cubo, então a gente tem que olhar isso aqui como uma composição de funções, como a gente está acostumado a fazer, tá? Então, aqui é como se fosse a função f composta com g de x. Quem é minha f? A minha f é a função mais externa, então a minha f de x aqui seria o x ao cubo. Quem é a minha g de x? A minha g de x é quem está dentro, que é o y. Tá certo? Então, a gente enxerga isso como uma função composta. Então, derivando a função composta, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de f em relação a x avaliado em y, vezes a derivada de g em relação a x. A derivada minha de... a derivada de f avaliada em y, não. A derivada de f avaliada em g. G é y, tá? Vai ficar assim mesmo, mas a fórmula é assim, tá? Deixa eu colocar a fórmula correta aqui. Então, a derivada de f em relação a x, como aqui é um f x ao cubo, então a derivada de x ao cubo vai ficar o quê? É igual eu tinha feito anteriormente, então vai ficar 3x ao quadrado. E a derivada de y em relação a x vai ficar dy dx mesmo, porque é o que a gente quer encontrar, tá? Então, jogando aqui na nossa fórmula, vai ficar o quê? Vai ficar 3. No lugar do x, a gente coloca o g, que o g é y, vai ficar 3y ao quadrado dy dx, tá bem? Então, colocando aqui na fórmula, a gente já coloca isso aqui, ó. Vai ficar 3y ao quadrado dy dx. Fazendo um parênteses aqui, tá? O que acontece aqui nesse caso se a gente não quisesse usar a regra da função composta, né? Você começa a fazer o cálculo, você já começa a perceber isso, tá? Então, como um truquezinho, tá bem? Que a gente já poderia aplicar diretamente esse truquezinho, é o seguinte: o y não está aparecendo sozinho aqui, tá? Isso aqui é um truque, tá? Que funciona, mas é um truque, não é uma regra. Então, você está vendo que o y está aparecendo sozinho aqui, ó, tem um y cubo aqui. O que eu posso fazer para calcular a derivada dela implicitamente? Ó, quando ele aparece sozinho, não tem multiplicado por x, nem nada do tipo, o que eu posso fazer para calcular a derivada? Eu posso imaginar que eu estou derivando x, tá certo? Qual seria a derivada se fosse, ao invés de y ao cubo, fosse x ao cubo? A derivada de x ao cubo a gente sabe que é 3x quadrado. Então, olha como é que eu calcularia a derivada disso em relação a x usando esse truquezinho. Eu derivo isso aqui normalmente como eu estou acostumado a derivar x. Tá? Então, ficaria 3y ao quadrado. E aí, no final das contas, depois que eu fizesse a derivação da expressão, eu multiplicaria por dy dx. Eu não preciso aplicar a regra da função composta quando eu tenho uma coisa desse tipo. Você fala, professor, vale para quando não é polinômio? Vale também. Imagina que você tivesse assim, ó, seno de y.
Qual que é a derivada disso? Você deriva isso aqui, a função seno. Qual a derivação da função seno? Você não precisa lá usar a função composta, basta você vir aqui olhar. Então a derivação da função seno é o quê? É cosseno, então ficaria cosseno de y. E no final das contas você multiplicaria por quê? Por dy dx, sempre assim, tá? Então quando você tem y sozinho numa expressão, se você não quiser usar a composição de funções, você pode usar esse truquezinho. Você olha para a expressão, imagina que você está derivando x, é claro que você mantém a variável y sempre, mas após você fizer o cálculo da derivada, você multiplica por dy dx, tá? Então, fazer assim é mais rápido do que fazer a regra da função composta. Mas quando você tem, por exemplo, y vezes x ou y quadrado vezes x envolvendo, por exemplo, uma situação desse tipo aqui, aí a função composta você erra menos, tá? Mas de acordo com você vai fazendo os cálculos também, você vai começar a eliminar etapas, tá? Então você vai se acostumar a fazer mais rápido as contas. Bom, então, ó, a gente chegou nessa expressão aqui, né? A gente quer eliminar y como função de x, porque a pergunta, o dy dx, né? Porque a pergunta foi quem é dy dx. Se eu chegar aqui, eu respondi ainda a questão A, não. Porque eu não isolei dy dx. Aqui tem uma expressão, mas eu não isolei. O bom da derivação implícita, como eu comentei com vocês, que dá para eu fazer, dá para eu isolar, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar tudo que depende de dy dx para o lado esquerdo e o que não depende de dy dx eu vou passar para o lado direito. Então vai ficar assim, né? Então vai ficar 3y quadrado dy dx. 3x quadrado eu passo para lá, né? E aqui vai ficar 6x dy dx. Eu passo para o lado esquerdo, então vai ficar menos 6x dy dx igual a 6y menos 3x quadrado, tá bem? O que eu posso fazer aqui? Ó, não tem dy dx e dy dx, eu posso tirar em evidência. Então vai ficar dy dx. Vai ficar o quê? Vai ficar 3y quadrado menos 6x igual a 6y menos 3x quadrado. O que eu posso fazer? Agora eu posso passar dividindo a expressão aí, tá? Posso passar essa expressão dividindo. Então vai ficar o quê? Vai ficar dy dx igual a 6y menos 3x quadrado dividido por 3y quadrado menos 6x. Dá para eu simplificar alguma coisa aí? Dá. Mas não é muita coisa que dá para a gente simplificar não, tá? Se você quisesse deixar desse jeito aí já é resposta. Aí você já encontrou o dy como função, o dy dx como função de xy. Você isolou mesmo. Mas se você quiser fazer uma simplificação, aqui dá ainda, tá? Não dá para cortar nem x nem y, mas dá para cortar número. Por quê? Como é que você pode escrever a parte de cima? Você não está vendo que tem 6 e 3 aqui? Dá para eu tirar 3 em evidência. Então vai ficar 3, 2y menos x quadrado. E embaixo também dá para eu tirar o 3 em evidência, porque tem 3 e 6, então fica 3y quadrado menos 2x. Não dá para cortar mais nada aqui, tá? Não dá para chegar, professor, tem um 2 aqui, vamos cortar esse 2 com esse 2 aqui? Não dá. Esse 3 com esse 3 dá, mas esse 2 com esse 2 aqui não dá. Se você for cortar aí, você vai conseguir fazer sumir tudo, né? Se você for cortar de modo errado aí, você vai acabar conseguindo sumir tudo, né? Porque a pessoa fala, não pode ver, tem um x aqui, eu corto esse x com esse aqui, o y com o y, tem um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui, menos com menos, e sobra o que? O vazio. Porque você cortou, todos eles têm os números, a quantidade de números iguais, né? Tem expoente aqui e aqui, 2, 2, 2, 2, tem x aqui, y aqui, menos com menos, só que não dá para simplificar mais nada aqui. Isso aqui já vai ficar o quê? 2y menos x quadrado dividido por y quadrado menos 2x. Tem uma coisa que eu sempre digo para os alunos, olha, se você está na dúvida de fazer a simplificação, não faça, tá? Chegou aqui, já é resposta, beleza. Você quer deixar mais bonito para fazer a simplificação, pode fazer, mas faça direito, tá? Chegou num ponto, você já acha que a solução está bom, ficou com dúvida de continuar, não continua, tá?
Chegou na resposta, essa aqui já é a resposta. Essa aqui também já é a resposta, mas aqui está simplificado. Bom, então a letra A já foi. Vamos fazer a letra B? A letra B pede o seguinte: em qual ponto do primeiro quadrante a reta é horizontal? Tá? Então está perguntando em qual ponto do primeiro quadrante a reta é horizontal. Reta horizontal, ela é assim. Reta vertical, ela é assim, tá? Então, isso aqui é a reta horizontal e essa aqui é a reta vertical. Qual regra que a gente pode usar? Eu vou até colocar comentário aqui para você, ó. Então, no caso da reta horizontal, que ela é assim, assim, ó. O que acontece nesse caso? A derivada é nula, tá certo? E na reta vertical, ela é assim, a derivada é como? dy dx é igual a mais ou menos infinito, tá? Então, se a gente quer achar a horizontal, eu quero encontrar o ponto para o qual o dy dx se anula. Como é que eu faço para encontrar isso? É fácil, tá? Então, na letra B, queremos a reta horizontal. Horizontal. Ou seja, queremos os pontos x e y satisfazendo o quê? dy dx igual a zero. Você fala, professor, como é que eu encontro dy dx igual a zero? A gente não encontrou na letra A o dy dx? Tá aqui. Então, se eu quero dy dx igual a zero, o que eu faço? Então, sabendo que dy dx é igual a quanto? É 2y menos x quadrado, é 2y menos x quadrado dividido por y quadrado menos 2x. Y quadrado menos 2x. O que eu faço para encontrar dy dx igual a zero? Eu venho aqui e igualo 2x quadrado, y quadrado menos 2x igual a zero. Igualando isso aqui a zero, como é que a gente resolve essa expressão? É fácil de resolver a expressão. Por que é fácil de resolver essa expressão? Eu passo o que está aí embaixo multiplicando, né? Então, a gente vai ficar o quê? 2y menos x quadrado igual a zero, porque zero vezes qualquer coisa que tem aqui vai dar zero, porque você passou isso aqui multiplicando, né? Ele está dividindo do lado esquerdo, ele vai para o lado direito fazendo a operação inversa. É multiplicando. Multiplicar zero por, qualquer coisa por zero vai dar zero. Tá? Então, a gente vai ter que resolver isso aqui, ó. Vai ter que resolver 2y igual a x quadrado. Então, o ponto que a gente tem que resolver é o ponto que satisfaz 2y igual a x quadrado. Você fala, professor, como é que eu consigo resolver essa expressão aí? Agora, isso aqui vai dar uma curva, tá certo? Isso aqui dá uma curva, ele não dá um número para a gente. Só que eu quero encontrar um ponto que satisfaz a derivada igual a zero e mais, ele tem que estar na minha na curva inicial dada, tá? Então, o ponto deve satisfazer, pertencer também à curva, tá? E qual é a equação da curva? É x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, na verdade, eu tenho que resolver essa expressão aqui, ó. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy e x quadrado é igual a 2y. É essa expressão que eu tenho que resolver, tá? Bom, como é que eu faço para resolver essa expressão aqui? Pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim para a gente resolver. Por quê? Olha, aqui eu tenho um sistema de equações não linear. Olha, não é tão simples de resolver como equação linear. No caso da equação não linear, eu tenho
que tentar obter alguma forma de eliminar termos. Então, eu tenho que ter mais ou menos um truquezinho para poder fazer o cálculo. Olha para a expressão de cima. Em cima eu tenho x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Embaixo eu tenho x² igual a 2y. Se eu vier na segunda equação e multiplicar por x dos dois lados, olha o que eu ganho. Ó, vem do lado esquerdo, multiplico por x², por x, e do lado direito multiplico por x. Tá? Então, a gente vai ganhar o quê? A gente vai ganhar x ao cubo igual a 2yx. Tá bem? Então, esse sistema aqui, que é não linear, eu posso trocar por isso aqui, ó. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, x ao cubo igual a 2xy, tá? Porque yx é a mesma coisa que xy. O que eu posso fazer? Olha que coisa legal agora. Agora eu consigo resolver. Por quê? Aqui não tem um x ao cubo. Aqui também não tem um x ao cubo. Então, no lugar do x ao cubo, eu posso trocar por 2xy. Tá? Então a gente vai tirar o quê, né? Então, vai ficar o quê? X ao cubo é igual a 2xy mais y ao cubo igual a 6xy. Vamos passar o 6xy para o lado esquerdo? Então, vai ficar o quê? Vai ficar y ao cubo mais 2xy menos 6xy igual a 0. Aqui eu tenho 2, aqui menos 6. É o mesmo objeto. Então, 2xy menos 6xy vai ficar menos 4xy. Então, vai ficar y ao cubo menos 4xy igual a 0. Olha uma coisa legal que a gente tem aqui. Eu não tenho y aqui e y aqui, eu posso tirar o y em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4x igual a 0. Então, tenho essa expressão para resolver. Olha, para esse produto ser nulo, o que acontece para o meu produto ser nulo? Eu tenho... quando você tem um produto entre dois números dando 0, ou o primeiro é 0, ou o y aqui é 0, ou isso aqui é 0. No caso de produto entre números dando 0, então você tem a vezes b igual a 0, uma coisa que a gente sabe, ou a é 0 ou b é igual a 0. Agora, quando você tem, por exemplo, a vezes b dando 1, aí você tem uma infinidade de possibilidades. Tá? Então, por isso que quando a gente vai resolver um produto, uma coisa vezes outra dando 0, é muito mais fácil do que resolver uma coisa vezes outra dando 1. Porque aqui qual que seria a relação que satisfaz? Você poderia ter A igual a 2 e B igual a meio, A igual a 3 e B igual a 1/3. Na verdade, isso aqui ele dá uma curva assim, ó. Da a hipérbole equilátera, tá? De possibilidades. Agora, no caso, A vezes B igual a 0, ou A é 0 ou B é 0. Tá? Então, por isso que a gente tenta, quando a gente vai resolver equações não lineares, encontrar o ponto em que a gente tem 0 de uma função. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem duas possibilidades. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, a gente tem duas possibilidades. Olha, então, y vezes y² menos 4x igual a 0. Então, vou escrever aqui de novo. Ó. Então, a gente tem duas possibilidades. A primeira é y igual a 0, tá? Porque vem daqui. Ou y² menos 4x igual a 0. Então, a gente teria o quê? y² igual a 4x, que é a outra possibilidade que a gente tem. Só que a gente tem que substituir na outra expressão que a gente tem. A outra expressão é essa aqui, ó. Tá bom? Então, ó, note que temos que substituir na expressão x² igual a 2y. Tá bem? Então, se
y é igual a zero, a gente acha o valor de x. Quanto que vai valer x? X quadrado é igual a 2 vezes zero, ou seja, x quadrado é igual a zero, que vai dar x igual a zero. Tá? Então, o ponto que a gente teria seria y igual a zero e x igual a zero. Só que y igual a zero e x igual a zero não é um ponto do primeiro quadrante, porque y igual a zero e x igual a zero, ele dá a origem e ele está pedindo o primeiro quadrante. Tá? A origem, se a gente olhar para o desenho, olha, esse é um ponto. Quanto que é a derivada nesse ponto aqui? Quando a gente vem pela curva de baixo, é essa reta aqui, ó. Então, para esse ponto específico que é a origem, a reta tangente aqui, ela é assim mesmo, tá? Ela é desse jeito. Só que eu quero, na verdade, ele está querendo esse ponto aqui, que é no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é aqui. Então, o ponto que ele quer, na verdade, é esse aqui, né? Esse é o ponto que ele vai estar querendo, tá? E o outro, né, finalmente, a gente tem o quê? Se y quadrado igual a 4x, então, substituindo na expressão x quadrado igual a 2y, olha o que a gente vai ter aqui para resolver. Y quadrado igual a 4x, dessa expressão aqui. Aqui, nessa expressão, eu tenho x quadrado igual a 2y. O que é mais vantajoso a gente substituir? O y ou o x? Aqui é mais vantajoso eu isolar o x como função de y nessa expressão aqui. Então, eu vou ter que 4x é igual a y quadrado, ou seja, x é igual a y quadrado dividido por 4. Tá certo? E vou substituir o valor de x nessa segunda equação aqui. Tá? Então, fazendo esta substituição, eu vou ter que y quadrado sobre 4 elevado ao quadrado igual a 2y. Então, vai ficar y elevado à quarta dividido por 16 igual a 2y. Agora, eu tenho uma expressão que envolve só uma variável. Em expressão que envolve só uma variável, a gente consegue achar a solução, tá? E como é que a gente faz para achar a solução? Eu vou passar tudo de um lado só, aqui não tem termo linear, então, apesar de parecer complicado, a conta vai ficar muito simples, porque eu vou passar tudo para o lado esquerdo, então vai ficar assim, ó, y à quarta sobre 16 menos 2y igual a zero. De novo, o que eu tenho aqui? Eu tenho y à quarta aqui, y, então eu posso tirar um y em evidência. Então vai ficar y ao cubo sobre 16 menos 2, isso igual a zero. Tá? Qual a solução dessa equação? A mesma coisa que eu tinha comentado. Se você tem um produto dando zero, então a gente tem duas possibilidades de solução. Quais são as duas possibilidades de solução? Eu tenho y igual a zero ou y ao cubo sobre 16 menos 2 igual a zero. Tá? Então, são essas duas possibilidades que eu tenho. Essa aqui a gente já analisou. A gente já analisou que foi exatamente essa. Olha. Pode, às vezes, repetir a solução? Acontece. Às vezes, quando você está resolvendo uma equação, acontece repetir a solução. Mas essa aqui já não considero. Então, a que eu vou querer é essa aqui. Tá? Então, resolvendo y ao cubo sobre 16 igual a 2, né? Passo 2 para lá. Ou seja, y ao cubo igual a 32. Então, y é igual a raiz cúbica de 32. 32, ele é 2 elevado à quinta. Tá certo? Então, o meu y é igual a raiz cúbica de 32, pode escrever assim, ó, como y igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, tá? Porque como 32 é igual a 2 à quinta, 32 é 2 à quinta, só para vocês lembrar, ó. 16 é 2 à quarta, 32 é 2 à quinta, 64 é 2 à sexta,
128 é 2 a sétima, 256 é 2 a oitava, 512 é 2 a nona e 1024 é 2 a décima, tá? Até 10 é bom a gente lembrar aí, porque às vezes facilita na hora de a gente fazer simplificação. Por que aqui facilita? Pelo seguinte, olha, eu separei isso aqui como esse produto, né? Porque 2 a quinta eu escrevi como 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Agora eu posso tirar a raiz de cada um deles separadamente, ó. 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Se você quiser colocar aqui 4, pode, porque não dá para eu simplificar. Mas aqui dá, ó. Eu corto esse 3 com esse 3. Então, o y vai ficar 2 raiz cúbica de 4. Então, o ponto que eu tenho da coordenada y é essa aqui. Ficou grande o exercício, eu devia ter feito antes. Mas aqui está correta a conta, tá? E para achar x, e x é igual a... Ó, você pode usar qualquer uma das duas equações. Você pode usar esta aqui ou esta aqui. Qual delas é mais vantajosa a gente usar? Essa aqui, para eu não precisar ter que tirar raiz, tá? Então, substituindo na expressão, tá? Então, substituindo em... A expressão é essa aqui, ó. 4x igual a y quadrado. Vai ficar o quê, né? X é igual... 4x, o y quadrado é 2 raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Então, vai dar o quê? Vai dar o quadrado de 2 dá 4. O quadrado desse número aqui, eu posso jogar o quadrado aqui para dentro. Então, vai ficar raiz cúbica de 16. Corto esse 4 com esse 4 aqui. Então, x vai ficar o quê? Raiz cúbica de 16, porque eu joguei o quadrado aqui para dentro, eu posso. 16 a gente pode escrever assim, ó, como 8 vezes 2. 8 é 2 elevado ao cubo, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. Esse raiz cúbica de 8 é 2, então x é igual a 2 raiz cúbica de 2. E o y é igual a... Quanto foi ele? 2 raiz cúbica de 4. Então, o ponto no primeiro quadrante que é mesmo? Tangente. Ô, Wanderson, por que aí é 2 raiz cúbica de 4? Não é 2 raiz cúbica de 4y? É 2 raiz cúbica de 4. O y. Ah, não, tá, entendi. Você substituiu. Tá, substituir não. Essa aqui eu já tinha achado a resposta. Depois eu vou recapitular, tá? Depois eu vou lá e recapitulo a conta que eu fiz. Então, o ponto no primeiro quadrante de tangente horizontal foi 2 raiz cúbica de 2, 2 raiz cúbica de 4. Grande a conta, né? Então, vamos lá, vou recapitular a conta, tá? Eu não tinha resolvido antes. Eu não sabia que dá uma conta dessa aqui, tá? Se eu soubesse, eu não teria colocado esse item aqui para resolver. Mas foi bom, né? Fazer conta nunca é ruim. Eu adoro fazer conta. Fazer conta é uma delícia. Então vamos lá, vou recapitular. O primeiro, a letra A, beleza, não teve problema nenhum para a gente resolver. Vou recapitular esse exemplo aqui. Então, o que eu quero na letra B? Eu quero encontrar um ponto para o qual a reta tangente seja horizontal. O que é ser a reta tangente horizontal? É procurar aqueles pontos para os quais a derivada se anula, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a expressão da derivada que eu tinha, que é essa aqui. Aí eu peguei e igualei ela a zero. Igualei a zero. Igualando a zero, eu passei isso aqui para o lado de lá multiplicando, né? Então, sobrou 2y menos x quadrado igual a zero, ou seja, 2y igual a x quadrado. Então, essa identidade aqui a gente guarda, tá bom?
Dá para eu encontrar um número aqui? Não, isso aqui é uma curva, tá? Essa é uma curva que a gente tem. Inclusive, se você for fazer o gráfico dessa curva, essa curva aqui, vamos fazer o gráfico para vocês verem que curva que é essa aí? Até é bom da gente ver. Olha, a curva que a gente vai ter é essa aqui, é 2. Ela vai cortar essa curva vermelha aqui exatamente no ponto que a gente vai querer encontrar a reta horizontal. Quer ver? Olha lá. Ó. Olha onde que ela está cortando aqui. Vou fazer ela em outra cor aqui. Vou fazer ela em verde. Fazer ela em verde. Fazer ela em verde. Não, azul, né? Que devo fazer azul. Olha para você ver. Olha, a solução daquela expressão toda dá essa curva azul aí. Não está dando um ponto. Mas a gente quer encontrar qual? Este ponto aqui. Este ponto pertence a qual curva? Ele pertence a duas curvas. Ele pertence à curva azul e à curva vermelha. Tá vendo? Esse ponto aqui. Então, este ponto em qual a curva azul toca a curva vermelha, a tangente dele é nula. Aonde mais que ele está tocando a curva vermelha? Tá vendo que é aqui, ó? Então, a curva azul e a curva vermelha, elas têm pontos de interseção exatamente onde a reta horizontal é nula. Isso é coincidência? Não, eu construí para ser assim. Tá certo? Então, o que eu faço aqui para poder fazer o cálculo? O que eu faço para poder fazer o cálculo? Eu vou ter que descobrir qual é o ponto no qual as duas curvas se encontram. Então, o que eu faço? Eu pego a expressão da curva azul, que é essa aqui, né? Que é x² igual a 2y, e pego a expressão da curva original que eu tinha. Então, para eu encontrar o ponto que satisfaz a curva original, que é a vermelha, e que satisfaz a curva azul, que vai dar a tangente igual a zero quando eu tiver interseção, eu tenho que resolver esse sistema não linear aqui. E como eu disse para vocês, resolver sistema não linear é cabuloso, tá? Muito difícil. Eu não tinha feito antes. Então, só que eu bati o olho aqui e já identifiquei uma coisa legal aqui. Qual foi a coisa legal? Do lado esquerdo só tem x², do lado direito só tem y. Mas eu consigo, então, eliminar a variável x. Para eu conseguir tirar em evidência o y, porque o y ele aparece aqui e aqui. Tá certo? Ó, nesse termo e nesse termo aqui. Aqui só tem x. Então, o que eu fiz? Eu manipulei a expressão para eu conseguir eliminar a variável x sozinha e o que sobrar envolva y. Ó, então, o que eu fiz? Eu peguei da segunda equação, multipliquei por x dos dois lados, tá certo? Então, isso aqui virou x² igual a 2yx. E aí eu fiz o quê? No lugar do x³ da primeira equação, ó, eu vim aqui na primeira equação, substituir esse termo que eu achei aqui. Então, substituí e cheguei no quê? Então, ficou, no lugar do x³ ficou 2xy mais y³ igual a 6xy. Eu fiz a conta aqui, né? Passei o 6 para lá, ficou menos 6. Então, 2 menos 6 dá menos 4. Y³ menos 4xy igual a 0. E eu faço o que aqui? Agora, o truque que eu fiz foi exatamente para eu conseguir isolar y como função de x também. Por quê? Porque eu já tenho isso aqui que eu já achei, ó, essa relação. Eu fui tentar encontrar uma outra relação no qual fosse simples também, tá? Simples, mais simples, diria. Então, a gente tem o quê? Então, eu cheguei aqui, né? Então, eu isolei o y, e aí eu encontrei o quê? Eu tenho duas possibilidades para resolver essa equação. Uma delas é y igual a zero, porque quando você tem um produto entre dois números dando zero, ou esse é zero, ou isso tudo é zero. Então, eu encontro que o y é igual a zero, e a outra possibilidade é o quê? Y² menos 4x igual a zero. Então, eu descubro o quê? Passo o 4x para lá,
Então, y² é igual a 4x. Então, eu identifiquei aqui agora duas identidades. Essa identidade aqui e essa identidade aqui que eu já tinha achado, tá? Então, agora eu tenho que resolver... agora a expressão que eu tenho é assim, né? y² igual a 4x. E a outra identidade que eu tinha era 2y igual a x². Tá certo? Essa expressão aqui é mais fácil de resolver? Sim, porque elas não envolvem soma de x². Elas estão envolvendo nem x² nem y². Elas estão separadinhas aqui. Então, o que eu fiz? Eu tenho que y² é igual a 4x ou x² é igual a 2y. Então, eu posso escolher uma das variáveis e substituir na outra equação. Então, você poderia ter escolhido aqui, por exemplo, escrever y igual a x² sobre 2 e no lugar do y ter colocado x² sobre 2, elevar tudo ao quadrado, ou fazer o que eu fiz aqui. Eu peguei x² igual a 2y, aqui na minha expressão, não, desculpe, eu peguei y² igual a 4x, tá? E substituí, isolei o x como função de y² aqui, né? Dessa equação. Então, eu escrevi x aqui igual a y² sobre 4. E fiz o quê? No lugar do x, eu substituí o y² sobre 4. Então, eu obtive o quê? 2y igual a y² sobre 4 ao quadrado. Agora, eu vou conseguir achar um número, tá? Apesar da conta ficar cabulosa e grande, eu vou conseguir achar um número. Por quê? Porque envolve uma identidade para uma incógnita. Foi o que eu fiz aqui, ó. Fiz a substituição e achei y² dividido por 16 igual a 2y. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Agora eu vou dar vai encontrar um número, tá? Como é que eu resolvo? Eu passei o 2 para o lado esquerdo, tirei o y em evidência, e isso aqui dando 0. Eu tenho duas possibilidades, ou y igual a 0, ou y³ sobre 16 menos 2 é igual a 0. Resolvi essa quantidade aqui, tá? Fazendo a conta aqui. Passei o 2 para lá e passei o 16 multiplicando. Ficou isso aqui, né? y³ sobre 16 igual a 2, ou y³ igual a 32. E resolvi e cheguei aqui, ó. Depois da conta, cheguei nesse valor aqui. Aí você fala, professor, como é que eu faço para achar x? Aí você vem em qualquer uma dessas duas equações e substitui o valor de y para achar x, tá? Qualquer uma das duas equações você pode usar. Eu escolhi essa aqui para não precisar tirar a raiz, tá? Então, se você quiser vir aqui e achar o valor de x, você tem que x é igual a y² sobre 4, substitui o valor do y aqui e acha o valor de x. E foi isso que eu fiz. Fazendo a conta aí, papapá, eu cheguei nesse termo aqui. A conta é grande? É. É fácil? Não, não é fácil. Mas, assim, é muito cabulosa de fazer? Não sei, tá? Só um detalhe, antes de eu terminar a aula aqui, é o seguinte. Se eu quisesse fazer o contrário aqui, tá? Eu isolei x como função de y² sobre 4. Eu poderia ter escolhido o y aqui, por exemplo, também, tá? Uma outra possibilidade, depois vocês tentam fazer o cálculo aí, ó. Para vocês verem que vai dar a mesma resposta. Eu poderia ter feito o seguinte, olha. Eu tenho 2y igual a x², né? O sistema não linear que eu estou resolvendo. E y² igual a 4x. Então, eu poderia ter feito assim também, ó. Eu vim e isolava o y, vai dar x² sobre 2. E aí, no lugar do y, eu colocava quem é ele. Então, fica x² sobre 2 elevado ao quadrado igual a 4x. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar x elevado a quarta sobre 4 igual a 4x. Então, resolve essa expressão, acha x, depois substitui e acha y aqui. Então, ó, fica como exercício para vocês fazerem aí e tentem verificar que vai dar a mesma resposta, tá?